Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão do dia 11 de setembro de 2023. Ausente o vereador Tiago Brunet. Em aprovação as atas número 4.299 de 17/7 de 2023 e 4.300 de 18/7 de 2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Solicita ao vereador Caleb Coelho, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Expediente de 11 de setembro de 2023. Ofícios Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Número 188/2023. Resposta ao pedido de informação número 69/2023. Número 189/2023, resposta ao pedido de informação número 70/2023. Número 190/2023, resposta ao pedido de informação número 71/2023. Número 191/2023, resposta ao pedido de informação número 72/2023. Ofício. Presidente do Partido Democrático Trabalhista, PDT. Assunto: informar que o líder do partido nessa casa será exercido pelo vereador Gilberto do Amarante. Pedidos de providência de autoria do vereador Juliano Balgarten. Número 190/2023, manutenção escadaria Monte Pascoal. Número 192/2023, instalação de containers. Número 193/2023, manutenção escadaria Monte Pascoal. Número 194/2023, conserto sinaleira pedestres. Número 195/2023, conserto tampa de galeria. Pedido de providência número 191/2023, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, assunto: manutenção de praça. Indicações de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Número 65/2023, implantação de cachorródromos. Número 66/2023, realização de atividades no Dia do Professor. Era isso, senhor. Obrigado ao vereador Caleb Coelho. Convidamos para fazer parte da mesa as senhoras Beatriz Alexandrini e a Letícia Alexandrini Battisti, para explanar sobre o trabalho desenvolvido no Centro Educacional do Instituto Big Fair. A palavra está com as nossas convidadas pelo tempo de até 30 minutos. Boa tarde a todos. Então, em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite, da bancada do PDT, hoje, então, em nome do vereador Gilberto, pela oportunidade de estarmos aqui para falar um pouquinho do nosso instituto, do nosso trabalho junto à comunidade, e principalmente, então, agora, com o nosso novo centro educacional, nosso trabalho na área da educação. Então, muitos de vocês, inclusive, já conhecem, A gente já teve aqui também uma outra oportunidade de se apresentar e alguns também puderam prestigiar a nossa inauguração, do nosso centro educacional no início do mês de agosto. Então, em alguns momentos pode se tornar um pouco repetitivo, enfim, mas vou trazer para vocês um pouquinho do que é o nosso instituto, fazer uma contextualização geral do que a gente faz.
de todas as nossas ações, né, dentro do Instituto, e depois focar mais, então, no trabalho mais específico no nosso centro educacional. Bom, então, como é que é a nossa história, né? A cultura da solidariedade, né, a vontade de ajudar, as práticas, né, de ajudar as pessoas, elas estão no sangue da nossa família, da nossa empresa. Então, isso é presente conosco desde sempre, né? Mas formalizamos um pouco mais esse trabalho através do Projeto Acolhida, que nós criamos em meio à pandemia, né, em setembro de 2020, para que fosse um trabalho mais estruturado e a gente pudesse ajudar de forma mais organizada as pessoas. Com o nosso trabalho sendo desenvolvido, né, a gente foi vendo que precisava mais profissionalismo, vamos dizer assim, né, uma formalidade maior, oficializar de fato esse nosso trabalho, e assim nós criamos o Instituto Bigfer, uma empresa realmente constituída, né, em janeiro de 2022, então surgiu o nosso CNPJ, e com isso trouxe maior consistência, mais transparência, e também pensamos, né, e queremos que isso nos dê maior perpetuidade às nossas ações, ao nosso negócio. E, como eu comentei com vocês, tudo isso contextualizado na cultura da nossa empresa. Então, a empresa Instituto Bigfer, né, é uma associação civil de direito privado, caráter beneficente, sem fins lucrativos, e é aberto a servir a toda a comunidade farroupilhense. Por mais que tenhamos o Bigfer no nosso nome, né, mas ele não é restrito, todo o nosso trabalho não é restrito aos funcionários. Pelo contrário, é aberto a toda a comunidade da nossa cidade. E aí nós temos 3 frentes primordiais, assim, que é a assistencial, a educacional e na área da saúde também. 3 atuações fortes. Aí, contando um pouquinho para vocês sobre as nossas atividades, então, brevemente, para vocês entenderem todo o pano de fundo, assim, né? Todo o nosso trabalho, ele começa na nossa escuta acolhedora, que a gente chama, que é o momento que a gente atende a pessoa que vem nos procurar. Seja uma pessoa, uma família, ou alguém que vem falar por um terceiro, né? Então, é nesse momento, nesse primeiro atendimento, nessa primeira escuta, é que a gente vai direcionando as nossas ações também. E aí, na área assistencial, né, a gente faz as visitas domiciliares, a gente faz doações de alimentos, doações de medicamentos, a gente auxilia em custeio de exames médicos, tratamentos de saúde, doações de cestas básicas com produtos de limpeza também, enfim, aquilo que a pessoa estiver realmente procurando e precisando naquele momento de urgência, de emergência que está passando. Nós temos também grupos de espiritualidade e autoajuda que a gente desenvolve. Temos uma orientação jurídica, temos algumas pessoas, né, advogados que trabalham conosco prestando auxílio e orientação jurídica. Temos também hoje uma frente bastante forte na área de saúde mental, onde nós temos atendimento psiquiátrico uma vez por semana e somos em 11 voluntárias que prestam atendimento psicológico no nosso instituto. Organizamos, né, grupos para doações de sangue. Temos esse mais específico dentro da empresa, temos o brechó e a biblioteca solidárias, que funciona numa espécie de troca-troca. Então, eu tenho uma roupa que eu não uso mais, eu levo lá, deixo para alguém pegar, que possa usar a partir de então, e se tem algo que serve para mim, que me interessa, então eu posso pegar, né? Nesse sistema de troca, assim com os livros também. Temos um trabalho forte na área do artesanato, que é onde a gente consegue atingir mais grupos, né? Também, inclusive, muitas vezes servindo de uma espécie de grupo terapêutico,
né, vamos dizer assim, para essas pessoas que se envolvem em aprender e a desenvolver artesanatos junto com a gente. Esses artigos artesanais que são produzidos aqui no Instituto, eles são comercializados nos nossos mercadinhos, que são feirinhas de artesanato. Talvez alguns de vocês até já tiveram oportunidade, né, de prestigiar e comprar. Inclusive, quem foi na nossa inauguração do Centro Educacional, o vereador Kiko me comentou antes, ganhou um coraçãozinho, né, de aromas, de lembrancinha. Esse coraçãozinho foi confeccionado pelas nossas artesãs lá do Instituto Bigfer. Então, são trabalhos assim, né, artesanais, manuais, delicados, que a gente desenvolve no intuito, claro, de gerar renda também, mas de agrupar pessoas, desenvolver habilidades, né, ter alguma meta, algum objetivo, fazer a diferença não só para quem vai comprar aquele artigo que teve o carinho de ser desenvolvido, mas também desenvolver algo de bom em quem está se doando para isso. Aqui nós temos a ação dos Amigos do Ambiente, que é o nosso recolhimento de garrafas PET e latinhas de alumínio, inclusive o Maioli Assados, um grande parceiro nosso, né, Felipe? Então, a gente recolhe tanto de pessoas quanto de restaurantes e em eventos também. A gente recolhe, faz toda a higienização e separação desses materiais e depois revende para reciclagem. Até o Roque, né, esteve na feijoada e nós falamos um pouquinho sobre isso, né, que a gente estava recolhendo esse material na feijoada do DNA da Alma. E aqui chegamos, então, no nosso centro educacional, né, que é o foco principal do convite de hoje. O nosso centro educacional, ele está instalado atualmente no primeiro prédio da empresa. A empresa foi fundada, na verdade, no porão, né, da nossa residência, mas quando ela tomou um corpo um pouquinho maior, né, a gente se mudou, então, para um prédio de em torno aí de 1.300 metros quadrados, e onde foi, né, que a Bigfer tomou um pouco mais de corpo e visibilidade e onde começou o seu crescimento, né? E esse prédio, então, atualmente, ele foi reformado, né? Foi todo equipado para abrigar as nossas escolas. E hoje, né, a gente, inclusive, falou isso no dia da nossa inauguração, é uma alegria, uma satisfação bastante grande para nós, porque ele foi onde começou e hoje ele está aberto e a serviço da comunidade, né? E ver aquele espaço cheio de vidas, assim, é muito bacana, realmente. Então, aqui para vocês verem a nossa fachada, né? A fachada foi mantida, o prédio era assim, né, no começo, há 30 anos atrás, então a fachada foi mantida e, inclusive, aquela plaquinha lá no meio, né, Bigfer, é realmente a primeira placa que a empresa teve quando se instalou nesse lugar. Bom, uma das nossas escolas, né, que está agora sediada nesse local, é o nosso programa Acolher. É uma das atividades que a gente desenvolve ali. O programa Acolher, ele é um contraturno escolar. A gente admite crianças em idade de ensino fundamental, né, obrigatoriamente tem que estar estudando num turno e para frequentar o Acolher no outro turno. Atualmente, nós temos 158 crianças, divididas em 8 turmas, 4 pela manhã e 4 pela tarde. E a proposta é que seja um lugar realmente, como diz o nome, né, acolhedor, né, que essas crianças se sintam bem de estar ali conosco, que seja um lugar legal, um lugar atrativo para eles preferirem estar lá do que estar em casa jogando videogame, mexendo no celular ou na rua, enfim. A gente quer realmente que essas crianças que estão lá queiram estar lá. E por isso a gente se preocupa em oferecer atividades
atividades bastante dinâmicas assim e também que possam complementar o ensino regular, né? Então, claro que eles têm um momento de reforço escolar, né? Tem um momento de fazer os temas, de estudar para a prova, de fazer algum trabalho da escola, mas mais do que isso, a gente quer complementar com outras atividades e que torne esse momento, esse turno deles conosco bastante atrativo, né? E aí o Caleb, por exemplo, né, fez parte com a gente, né, no Dia do Estudante, por exemplo, ele esteve lá fazendo uma atividade com os nossos alunos, né? Então é esse tipo de coisa que a gente quer proporcionar, né? Trazer oportunidades diferentes para os nossos alunos, que eles abram a mente também, né? Que eles vejam outras possibilidades e que eles sonhem alto e que um dia possam realizar, inclusive, né? E, logicamente, por estarem dentro da Bigfer, né, tem uma inserção também, né, no mercado, no ambiente de trabalho, né? Então, por estar lá dentro, eles convivem com funcionários, eles vivem um pouco a rotina de uma empresa e isso acaba já despertando neles também a importância do trabalho na vida da gente. Então, aqui a gente trouxe algumas fotos, né, para mostrar para vocês de atividades que a gente desenvolve com eles. Essa foto aqui foi em alusão ao Dia da Deficiência. Então, eles fizeram uma atividade aqui, supondo, né, que eles tinham alguma deficiência, enfim, fizeram uma dinâmica. Aqui nós estamos com um projeto de literatura. Então, aqui tem a Dolores Magione conversando com eles. Né? Então, hoje, a gente, antes de vir para cá, estava com o Egui Baldasso, né, que inclusive é o patrono da nossa Feira do Livro, né, aqui de Farroupilha, desse ano. Então, a gente quer justamente proporcionar algumas oportunidades diferentes para eles. A gente oferece aula de informática lá dentro mesmo, né? Aqui é uma atividade da Semana da Pátria. Aqui, então, são aulas de culinária, né, que eles fazem lá também. E aqui nós temos uma aula semanal também de esporte, em parceria com o SESI, né, que é nosso vizinho de frente, né? Então, eles vão uma vez por semana para lá, para fazer atividades esportivas. Lá no nosso centro educacional também, a gente oferece cursos profissionalizantes em áreas diversas, né, de novo, abertos para a comunidade. Aqui também de forma gratuita, né? Buscando desenvolver, qualificar a mão de obra, enfim, para nós mesmos, claro, mas também para toda a nossa comunidade farroupilhense. Então, nós já tivemos alguns cursos oferecidos, claro, ainda em baixa escala, vamos dizer assim, mas temos projetos de oferecer mais atividades, mais cursos também para adultos, né, para qualificação no mercado de trabalho. Aqui umas fotos, então, de encerramentos, né, alguns registros de cursos que a gente ofereceu. E, por fim, então, também no centro educacional, a gente tem a nossa escola de aprendizagem profissional em parceria com o Senai, que é a Big Aprendiz. Nós, na verdade, já temos essa escola desde fevereiro de 2011. Antes ela era num outro espaço dentro da nossa empresa. Agora, com a nossa mudança, ampliação, né, do centro educacional, a gente abrigou as duas escolas ali no mesmo lugar. E a gente já, nesses anos todos, então, já teve 829 alunos que passaram conosco, né, na sua formação profissional. São jovens de ensino médio. E, atualmente, a gente oferece 3 turmas, então, na aprendizagem, 65 jovens, 2 turmas na área mecânica, 1 turma na área administrativa. Aqui a gente trouxe fotos também deles em atividades, né? Em sala de aula e em oficina, né? Porque a gente tem uma oficina montada dentro do nosso centro educacional, com as máquinas, para eles aprenderem na prática a operação de máquinas. Então, aqui algumas fotos para
elucidar. Então, a gente fala, né, que hoje não é objeto, mas nós temos a Big Baby, né, que é uma escola de educação infantil. Então, hoje não é nosso foco, mas é importante também colocar que a gente fala que é possível estar conosco dos 4 meses de idade até se aposentar. Então, é possível fazer toda a jornada da vida conosco atualmente em função desses nossos projetos, porque a Big Baby é uma pré-escola, então de 4 meses a 6 anos, depois nós temos o Acolher, que é o contraturno para ensino fundamental, depois nós temos a Big Aprendiz, que é uma escola de formação profissional, então para ensino médio, e aí, se for o desejo, também pode trabalhar conosco, né, ser efetivado na empresa, trabalhar conosco e fazer a sua vida profissional, a sua carreira toda conosco. Então, é possível começar com a gente bebezinho e seguir toda a sua jornada. Isso é algo que nos orgulha, nos alegra muito, assim, poder ter essa oportunidade de proporcionar tudo isso também. E para encerrar a apresentação, agora passou demais. Não podia deixar de mencionar a nossa equipe, porque sem equipe a gente não faria nada. Tudo isso só seria ideia, né? Estaria no campo das ideias e não estaria no campo da realidade, né? Então, para exemplificar, aqui a gente trouxe aqui uma foto nossa de uma formatura de aprendizagem industrial, que até me lembrei que teve um filho do vereador Tiago também, que foi nosso aluno, né? Então, numa dessas ocasiões aqui, nós fizemos uma formatura por ano, e aqui nessa outra foto está toda a nossa equipe do Acolher, que é o nosso contraturno. Então, a gente só tem a agradecer realmente, né, por essa oportunidade e também pela vida nos aproximar, nos juntar, né, nos colocar perto de pessoas que também nos ajudem, também entendam qual é o nosso objetivo e comprem a causa junto conosco, né? Porque muito mais do que dinheiro, aqui se fala de outros propósitos de vida, né? E se as pessoas não comprassem essa ideia conosco, isso não funcionaria, né? Então, a gente tem que agradecer muito a dedicação de toda a nossa equipe também para fazer isso acontecer. Então, hoje, essa era a nossa apresentação, né? Agradecemos novamente a oportunidade e estamos abertas agora para algum complemento, algum questionamento. Muito obrigada. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos nossos vereadores pelo tempo de até 3 minutos para perguntas e questionamentos, e os nossos convidados terão o mesmo tempo para responder. Com a palavra, o vereador Amarante. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, vereadoras. A Letícia, a Beatriz, o seu Geraldo, Maurício e todo aqui, o pessoal da Bigfer, o pessoal que está aqui presente. Quero dizer que é tão importante, eu vejo isso como importância desse trabalho de vocês, que vocês criam um caminho para as pessoas. Eu não fiz o menor aprendiz, mas fiz curso do Senai em Caxias do Sul, ao mesmo tempo fiz curso de tecnologia do calçado no Senai em Novo Hamburgo, depois fiz curso do Senac, mas meus filhos fizeram cursos do menor aprendiz, os 2 no Senai, e aqui também saudar o Geraldo, o Maurício, que tiveram essa iniciativa de trazer o Senai para Farroupilha, que nós não tínhamos na época, é recente, assim como trabalharam também intensamente para trazer o SESI. Então, são obras dessas pessoas que ampliam as atividades de uma forma geral do nosso município, né? Além do Instituto, do trabalho do Senai, que vocês levam as crianças para dentro, literalmente para dentro da empresa. A gente teve o privilégio, eu e o Tiago, numa ocasião de ter passado por lá.
isso já faz a preparação desses jovens para o mundo, tanto na parte do trabalho, quanto no conhecimento financeiro, já começa aí o interesse na sua vida produtiva. Isso tem uma relevância muito grande, como você mesmo falou, Letícia, de repente vocês têm lá espaço para as crianças, desde que nasce até a sua vida adulta, mas também vocês criam espaço para que esse jovem pegue o mundo, né? Literalmente, depois cria o seu mundo, né? Mas vocês abrem portas que, claro, diante de todas essas questões que aqui foi apresentada, seria o poder público, né? Porque você já paga os seus impostos, uma carga alta de impostos, mas a gente sabe também que o poder público às vezes não dá conta, ou talvez não está preparado, né, através de gestão e tudo mais, para fazer o trabalho que vocês fazem de uma forma de gestão em geral. E a minha pergunta eu quero fazer no sentido de como tanto os gestores públicos, municipais e estaduais, olham este projeto e também facilitam a desburocratizar para que vocês ampliem os seus negócios aqui no nosso município, também com isso ampliando todos os setores que você já vem desenvolvendo aqui com a nossa cidade de uma maneira geral, com nossas crianças principalmente. Obrigado, vereador Amarante. Só para registrar a chegada do Tiago Brunet às 18h20. E com a palavra, nossos convidados. Boa tarde a todos. A pergunta é como o poder público auxilia nisso? O resumo da pergunta? Como o poder público desburocratiza para vocês aumentar seu parque fabril aqui no nosso município ou na nossa região? Bem, eu acho que assim, não desmerecendo nada, eu diria que o que a gente faz, nós fazemos com os nossos recursos, né? E, claro, às vezes necessitamos realmente de apoio, então a gente busca, e, claro, todas as vezes que buscamos, de uma forma ou de outra, a gente é atendido. Mas a gente, preferencialmente, costuma fazer os nossos projetos por nós mesmos. Então, em alguma ocasião, realmente a gente necessita de desburocratizar alguma coisa, realmente. Então, a gente procura. Quando procuramos, somos atendidos na medida do possível. Mas tentamos fazer tudo por nós. Obrigado aos nossos convidados. E com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, Maurício, nosso presidente, a todos os vereadores, a minha amiga vereadora doutora Clarice, em nome da bancada do MDB, do vereador administrador Marcelo e do professor Felipe, eu vou falar. A bancada do PP também gostaria, então vou falar também em nome da bancada do PP. Vejam a senhora Beatriz e a senhora Letícia Alexandrini, quanto eu acho importante esse trabalho que as senhoras, todo o grupo Big Fair realiza, com o Instituto Big Fair, que no final do ano passado eu já apresentei o projeto aqui, já visualizando a importância deste trabalho. Eu trouxe, então, para conhecimento de todos, né, este brilhante trabalho, porque é um trabalho brilhante. E eu quero parabenizar o Instituto Big Fair, que foi criado no dia 1º de setembro de 2020,
através do projeto Acolhida. Eu quero parabenizar por tudo que tem sido realizado. Por tudo tem sido realizado. Não só por esses alunos, mas por toda a família dos alunos, que são projetos assistenciais que também são brilhantes. Quer nas áreas sociais, quer nas áreas de saúde, são projetos muito importantes para toda a comunidade. Basta dizer que o projeto Acolher é um contraturno que se especializa em crianças de 6 a 14 anos, né? 158 crianças divididas em 8 turmas, que essas crianças, que muitas vezes não têm onde ficar, poderiam estar na rua. Não, elas estão ali. E elas não só aprendem teoria, não, elas aprendem a prática. Elas aprendem a prática e elas têm oportunidade de qualificar, de se inserir no meio educacional. E com o tempo, se inserir no meio profissional também. Isto não tem preço. Não tem. Isto é maravilhoso. O trabalho que os senhores, que as senhoras realizam é algo que não tem preço. Eu rendo todas as minhas homenagens e o meu orgulho assim, a vocês. A minha pergunta é bem simples, eu não vou fugir do assunto. Algum projeto que vocês já estão pensando a seguir? Obrigado, Eleonora Broilo. Com a palavra, nossas convidadas. Sempre, né? A gente sempre tem. Temos várias ideias. Mas, no momento, ainda a gente está engatinhando nisso, né? A gente está tentando melhorar a nossa parte de saúde mental, que hoje é feita em salas improvisadas, né? Então, a gente está reformando agora o local onde foi realmente que a empresa começou. A nossa casa. Nós estamos reformando a casa que a gente morava na época, para ser o nosso centro de saúde. Então, lá também a gente pretende fazer outras coisas além da parte de saúde mental, né? A gente pretende incrementar com outro tipo de assistência também. Não sei, vai demorar um tempinho, né? Porque começamos agora a reforma, mas é o que está agora em andamento. E futuramente teremos mais novidades, mas por o momento é isso. Obrigado a nossas convidadas. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu quero cumprimentar aqui as senhoras Beatriz Alexandrini, também a Letícia. Quero cumprimentar também o Maurício, o Geraldo, que estão conosco, os demais que estão na casa nessa noite, as pessoas que estão nos acompanhando, a imprensa. E eu quero, em simples palavras aqui, parabenizar todo o trabalho que vocês desenvolvem para a nossa comunidade, de uma atitude louvável, né? A empresa pensar no bem-estar social da comunidade, não só dos funcionários, mas também da família, né? Isso é extremamente importante e eu vejo o cuidado que vocês têm com cada um. Haja vista que a família de vocês constrói uma história e eu vejo a importância que se dá numa citação de uma simples placa, né? Do início de tudo. Vocês preservam o legado, vocês preservam a história de tudo isso. E eu vejo que os sonhos que vocês têm para a nossa comunidade são grandiosos, né? Agora, vendo você citar, Beatriz, aqui da questão da saúde mental, num tempo em que a gente precisa cuidar
da mente, né, aqui que estão os nossos campos de batalha e que a gente precisa cuidar, principalmente as doenças psicossomáticas nesse tempo em que avançam a cada dia e não se tem mais idade para sofrer de uma doença psicossomática. Então, vejo o cuidado de vocês. E até anotei aqui, quem sabe, né, uma escola, né, para o futuro, uma faculdade para o futuro, né, do Grupo Bigfer, porque não se dá para pensar em tudo isso, né? E a gente está aqui para cooperar de todas as formas. Mas, aproveitando todo esse tempo, eu quero perguntar para vocês de como que, então, no projeto do contraturno, se dão, então, essas inscrições, de que maneira as pessoas podem acessar, né, se tem um tempo determinado para acessar, se é só, então, os filhos dos funcionários ou toda a comunidade que pode estar acessando, para que a gente possa ter essas informações até para poder divulgar para a comunidade, porque acontece que, às vezes, como nós estamos num cargo de vereança, as pessoas nos procuram, dizendo, né, pastor, preciso de uma vaga para minha criança, preciso, e a gente manda, então, fazer a inscrição, né, na Prefeitura Municipal, onde o métier que acontece, né? Mas queria, então, agradecer a vinda de vocês aqui, deixar o abraço e que Deus possa os abençoá-los sempre. Obrigado, vereador pastor Davi, e com a palavra nossas convidadas. Bom, assim, é bem simples, né? E neste ano a gente já tem as turmas preenchidas. Não temos mais como admitir mais crianças neste ano. Mas para o próximo ano a gente estará fazendo novas seleções, né? Então é só apresentar um currículo da criança. Então o nosso QG de recebimento dos currículos é no RH. E nós temos também o currículo impresso, né? A gente tem o papel pronto para a pessoa preencher, né? E no início do próximo ano faremos novas seleções, então, para 2024. A gente faz anualmente daí, né? Tá aberto à comunidade, que eu acho que hoje, se a gente for... A gente não contou isso, mas... Eu acho que os nossos alunos, a maioria, quase é de fora da empresa, né? Temos muitos filhos de funcionários, sim, mas a maioria, eu acho que estão ali, assim, são crianças e pré-adolescentes que são de fora da empresa, né? Não é exclusivo para filhos de funcionários, é para a comunidade em geral, né? Então, é bem simples. Deixa eu só fazendo um complemento, né, sobre essa questão de aberto à comunidade. No acolher, realmente é totalmente aberto à comunidade. Eu acho que temos mais de fora do que de funcionários, né? E aí, essa questão da ficha, que nesse momento não dá, mas eu queria complementar com a questão da Big Aprendiz, que aí a gente faz um processo seletivo ali por volta do mês de outubro, novembro. Aí a gente faz o processo seletivo para os cursos de aprendizagem. Então, aí sim, é um pouco mais concorrido até, eu diria, né? Porque aí a gente já tem uma tradição, né, na área da aprendizagem, então a gente tem as vagas um pouco mais concorridas e o processo seletivo também bem criterioso. E aí eu ia sugerir que então, quando vocês forem procurados, assim, que possam orientar, que olhem nas nossas redes sociais, tanto do Instituto quanto do Grupo Bigfer, porque no momento que a gente abrir as seleções, a gente vai divulgar ali o prazo e a forma, né, os contatos e tudo mais. Né, acho que é a forma mais fácil, assim, né? Hoje em dia, a comunicação, né, virtual é a mais fácil que tem, né? Só para complementar, que são dois processos seletivos diferentes, né, de um do outro. Obrigada. Obrigada, Beatriz e Letícia. Mais alguém quer falar com a palavra? O vereador Tiago William. A gente queria cumprimentar todas as pessoas que aqui estão, sejam todos bem-vindos à nossa Câmara, também os funcionários, em especial aqui a Letícia e a Beatriz, que explanaram muito bem aqui sobre esse maravilhoso projeto. Estendo ao Maurício e o Geraldo também, e dizer, Maurício e Geraldo, enfim, a família, obrigado por tudo que vocês têm feito pela nossa cidade. Eu digo que não falo não só como vereador, mas falo como pai de um filho que começou a sua iniciação de trabalho através de um desses programas
e que hoje está trabalhando comigo lá na empresa, e eu vejo como foi importante para ele. Ele já chegou lá na empresa embalado, e hoje, com muita eternidade, já é responsável por um setor bem importante da nossa empresa, e ele iniciou seus passos lá, né? Então eu vejo lá dentro da minha família como isso foi importante, né? E eu fico pensando que, veja só, uma empresa como a de vocês, com enormes compromissos, né, com muitos funcionários, e ainda doa todo esse tempo necessário a um projeto tão lindo como esse. A minha pergunta é clara e bem objetiva. Eu sempre encontrei e acreditei que o poder público precisa coparticipar mais da vida privada das nossas empresas. E essa é uma dificuldade que eu sinto hoje na Carmen também como empresário. Porque não adianta só a gente colocar recurso, boa vontade e toda a nossa energia. Imagina se a máquina pública, que tem o grande poder, principalmente econômico, de investimentos e de estrutura necessária, se ela potencializasse projetos como esse. Não só a Bigfer, quantas empresas poderiam ter projetos semelhantes e quanto a nossa cidade ganharia com tudo isso? Se nós tivéssemos um programa municipal, somos aqui legisladores e falamos sobre a prerrogativa local, como se a prefeitura, se a nossa cidade pudesse ter um projeto que ancorasse, né, projetos semelhantes a esse, quanto poderia ser potencializado vagas, oportunidades e tamanho de crescimento para outros projetos na nossa cidade. Esse é o meu questionamento. Obrigado. Parabéns. Com a palavra, nossas convidadas. Seria bem interessante, eu diria. Seria bom. Mas, assim, o que eu vejo assim, é que, na verdade, a gente investe bastante. É bastante valor, né? Investimento. A gente faz isso por vontade própria, não é obrigação nenhuma, ninguém nos pede nada, a gente faz por vontade nossa, própria, né? Eu vejo que na cidade, não sei se existem muitas empresas que fariam a mesma coisa. Sim, se o poder público realmente colocasse a parte financeira, eu acho que as pessoas até fariam, as empresas até fariam. Mas o objetivo, eu acho, do poder público não é bem esse, né? Não é... talvez, assim, eu acho que o objetivo do poder público é maior do que isso e talvez sobre para a iniciativa privada realmente. Então, o que a gente faz? A gente faz a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte, o que a gente pretende é fazer a diferença na vida dessas crianças, começando pela Big Baby. Eu sempre falo que a nossa escola é a melhor, eu tenho certeza que não conheço as outras, mas tenho certeza que é a melhor por tudo que a gente oferece lá, pelos nossos profissionais que primam realmente pelo cuidado com as crianças e por encaminhar essas crianças para um embasamento assim, futuro. A mesma coisa eu digo ali do nosso projeto Acolher. O nosso objetivo é acolher e mostrar o futuro e encaminhar para o futuro. Abrir os olhos, oferecer oportunidades para que essas crianças vejam que, às vezes, tem coisas que elas não pensaram e que elas podem fazer. Que talvez lá no mundo delas, que às vezes, é lógico que não é porque as famílias não querem, mas é porque não podem realmente. Elas não têm essas oportunidades. Então, a gente tenta oferecer o máximo possível de oportunidades para que as pessoas, para que esses jovens, esses pré-adolescentes, consigam vislumbrar uma possibilidade no futuro deles. E isso é uma coisa nossa, não é a gente nem quer nada do poder público. Nós queremos fazer mesmo, nosso objetivo é correr o tempo necessário para conseguir fazer projetos para a utilização de impostos.
E isso não é assim a ver com o poder público, nós até nem queremos. Essa é que é a verdade, a gente prefere fazer por nós mesmos. Obrigada. Só vou ultrapassar um pouquinho o tempo para dizer o que a gente quer. A gente quer continuar tendo trabalho, pedidos dos nossos clientes. Saúde. Isso aí, e saúde e disposição para poder continuar fazendo o que a gente faz com muito amor. E aí, como eu comentei antes, tem a ver com o nosso propósito. E o retorno que a gente recebe, em tantos sentidos, né, compensa qualquer coisa. Acho que é isso que a gente quer, trabalho e saúde. Né? É, bem isso aí. Obrigado, Beatriz e Letícia. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui nessa noite, especialmente aqui a dona Beatriz e a dona Letícia, o seu Geraldo e o seu Maurício, do Grupo Bigfer, e também os seus colaboradores que aqui estão. Tem um dramaturgo, poeta alemão, que é o Bertolt Brecht, que ele diz mais ou menos o seguinte: aos que lutam um dia e são bons, aos que lutam um ano e são melhores, aos que lutam muitos anos e são muito bons, mas aos que lutam a vida toda, e esses são imprescindíveis. Eu me lembro que há 36 anos atrás, o seu Geraldo, que está aqui, eu pedi para ele se ele, no cargo que ele ocupava numa empresa, se ele me auxiliava para mim fazer Senai, em Caxias do Sul. E 36 anos depois nós estamos aqui e vocês continuam lutando pela especialização da mão de obra, né? E eu acho que isso é importantíssimo, porque não tem fábrica, não tem inteligência artificial, não tem tecnologia, não tem inovação, se não houver mão de obra qualificada. Não adianta você apresentar para os seus clientes uma grande fábrica se você não tiver mão de obra qualificada. E também não adianta o cidadão não ter uma oportunidade. Se ele não tiver uma oportunidade de ter o primeiro emprego, de ter a sua iniciação para se qualificar, não vai dar certo. Uma vez eu quando vim da colônia, bastava dizer que veio da colônia para as empresas te contratar. Hoje não é mais assim. Hoje precisa ter qualificação. E aí, quem é que sabe qual é a qualificação que é ideal para o cidadão? Não é nem o cidadão, são as empresas, é o mercado, é a tecnologia, é o desenvolvimento, são as inovações que definem qual é exatamente a qualificação que tu tem que buscar. Nem mesmo as universidades conseguem definir quais serão as novas profissões e quais serão as profissões que irão desaparecer. Eu lembro, nós fizemos a Semana do Desenvolvimento Econômico, inclusive o Geraldo foi um dos palestrantes aqui, à época em que eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico, e um dos grandes desafios é a ciência, é a academia descobrir quais são as profissões do futuro. Então eu vejo assim no grupo da Bigfer, de toda a sua equipe, da família, enfim, essa preocupação incansável. E isso pode ter certeza que é imprescindível para a gente melhorar a vida de todos. Porque um funcionário que trabalha bem, que está bem qualificado, que está aí com seus filhos estudando, que, como disse a Letícia, pode iniciar aos 4 meses e ficar até se aposentar. Aliás, a Bigfer se destacou, só para concluir, não sei se ainda continua com essa política, mas de pegar pessoas mais velhas, inclusive, para trabalhar, né? Inclusive pegar a família toda para trabalhar. Isso são pequenas coisas que às vezes fazem uma grande diferença na vida das pessoas. Então, parabéns por esse projeto, parabéns ao vereador Amarante pelo convite. E eu tinha e tenho uma curiosidade que eu já pedi naquela noite: qual seria esse projeto na área da saúde que a Bigfer está gestando ali, gestionando, enfim. Obrigado, vereador. Então, a gente já está com um projeto em andamento, que eu comentei rapidamente, que é na área da saúde mental. Nós temos atendimento médico-psiquiátrico, uma vez por semana, e temos 11 psicólogas doando alguns horários semanais para atendimento de psicoterapia breve
para pacientes do Instituto Bigfer. Então, esse é o nosso projeto que já está em andamento. A psiquiatra começou a atender conosco, foi em maio? Mês de maio ou junho, enfim, faz poucos meses, 4, 5 meses que a gente está trabalhando com ela. E na área da psicologia, agora em outubro vai fazer 1 ano que a gente está atendendo, mas foi crescendo, né, aos pouquinhos. E a ideia justamente é ampliar, né, ampliar esse serviço, para isso também a reforma da casa aqui, já foi comentada aqui também, para a gente poder oferecer mais atendimentos, porque hoje a gente só tem uma sala improvisada, assim, né, lá dentro mesmo. Então, a gente quer ampliar para poder mudar de endereço e estar mais, com as portas mais abertas para a comunidade realmente, embora as pessoas também podem ser atendidas ali. Mas quando a gente conseguir, né, tá com a porta mais na rua, vamos dizer assim, com certeza vai ampliar, né, o projeto e o alcance desses nossos atendimentos. E aí, tendo mais espaço também, a gente pensa em colocar mais serviços, né, na área por enquanto, na área da saúde mental. Aí não sei, aí vamos ver, porque os sonhos, né, que nem a doutora pediu antes também, sonhos a gente tem muitos e são um pouco grandes. Então a gente tem que ir devagar e pisando em terrenos sólidos, assim, com firmeza, né? Para que também não seja uma coisa assim, vamos tentar, vamos ver no que dá. Não, a gente quer fazer e fazer dar certo, né? Então vamos devagarinho. Mas por enquanto é isso que a gente está oferecendo na área da saúde mental. Obrigado, Letícia. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Chico. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, convidados. Boa noite especial a todo o público presente. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. O que levou vocês a dar início a esse projeto e quais foram os maiores desafios, ou estão sendo os maiores desafios para dar andamento aos mesmos projetos? Obrigado, vereador Chico Sotile. Com a palavra, nossas convidadas. Bom, como a Letícia comentou no começo, a gente sempre teve, assim, na nossa cultura, esse sentimento, assim, de auxiliar. A gente, no passado, nem sempre nós tivemos empresa, né? No passado, nós tivemos também os nossos problemas. A gente veio de famílias humildes que precisaram de ajuda também e encontraram pelo caminho, né, anjos bons que auxiliaram. Então, por esse motivo, a gente sempre teve isso de devolver um pouquinho, né? Não para a pessoa que auxiliou, mas sim para a comunidade, né? Essas ajudas todas. Num dado momento, a gente teve um fato ocorrido que nos fez pensar em formalizar isso, assim, em dar assim, mais transparência, em deixar mais... Na verdade, a gente sempre ajudou, mas nunca propagandeamos isso. A gente não faz propaganda do que a gente auxilia, não, ao contrário, a gente até normalmente, quando concede alguma ajuda para algum evento, alguma entidade, alguma coisa, a gente sempre pede, não precisa colocar o nome, não é esse o objetivo é só ajudar, não é fazer propaganda da ajuda, né? Mas, em algum momento, a gente pensou em ter uma fundação, que depois se transformou em instituto. Mas a nossa primeira ideia foi ter uma fundação. E aí, para ter uma fundação, a gente tem que dar transparência, a gente tem que formalizar isso, né? Então, por isso é que foi formalizado. Porque a gente queria crescer dentro disso. Nós nunca tivemos problemas monetários por auxiliar, por gastar um pouco do nosso dinheiro auxiliando pessoas. Ao contrário, a gente sempre teve saúde para trabalhar, sempre, como o Geraldo diz, nos deram os pedidos para a gente ganhar dinheiro para poder continuar, né? Então, eu acho que
assim, a gente faz o que faz de coração e Deus devolve em saúde, disposição, vontade de continuar e em pessoas que se engajam ao nosso projeto, assim, as nossas ideias, né? Pessoas que compram também as nossas ideias. Então, o motivo principal foi esse, sim. Obrigado, Beatriz. E com a palavra o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cidadãos e cidadãs que fazem presentes aqui nessa noite, um cumprimento especial à dona Beatriz, à Letícia, ao seu Geraldo, o Maurício, ex-prefeito Pedro Pedroso, os colaboradores, alunos também do Instituto Bigfer, pessoal aqui do terreiro, de Umbanda também, que se faz presente, o Leandro Anamati, o Zé Teodoro, fazia tempo que não aparecia, hoje voltou, seja bem-vindo de volta. Enfim, todos que nos acompanham dos seus lives. Eu acho que tudo isso que está acontecendo é muito bonito, porque se a gente for olhar lá atrás, quando foi fundada a própria Bigfer, a primeira ideia era o quê? Ter o sustento da família e avançar, e ampliar. E se a gente for pegar a Constituição, lá ela fala que o emprego é a função social dentro de uma empresa, dentro de um comércio, etc. Mas a Bigfer foi mais além ao longo desses anos. Inovou, né? Primeiro lá com a Big Baby. É uma das poucas empresas que, de fato, eu conheço que tem atividades que são desenvolvidas lá para as crianças, lá, ou seja, tendo uma creche. Algo inovador, né? Depois criou um programa, avançou e hoje está nessa envergadura, nesse patamar. Isso, primeiro, é muito honrado e parabéns para todos por estarem aqui conosco no nosso município e ajudarem a construir. A gente sabe que nosso país é um país gigante, mas um país muito injusto e desigual. E as oportunidades, elas são fundamentais para que as pessoas tenham o mínimo de acesso a muitas questões básicas. E é o que a gente vê. A busca de ter uma ocupação e, acima de tudo, fazer com que, no caso, os adolescentes, esses jovens, eles estejam não só aprendendo, mas também tendo uma ocupação, que poderiam estar ociosos e poderiam até estar em caminhos errôneos. A questão do uso das drogas, de violência, etc. Isso, sem sombra de dúvidas, é salutar e está juntando a teoria com a prática. Está tendo a oportunidade. E foi a principal linha que eu defendi quando eu fui coordenador, diretor do Departamento de Juventude, foi o quê? Oportunidades. Oportunidades de avançar. Esse foi o conceito, isso foi a bandeira que eu defendi. Então, eu quero parabenizar vocês por tudo isso que vocês vêm desenvolvendo. E a minha pergunta ela é muito simples, porque só vou fazer porque o regimento pede. Mas vou fazer igual. De que forma que a Câmara, de que forma que o Parlamento pode auxiliar os projetos da Bigfer? Nem que se for só para ser mais um elo, enfim. Para concluir, senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E com a palavra, as nossas convidadas. Talvez... Não sei dizer também. Pergunta difícil. Talvez no dia 8 de outubro nós vamos ter mais um bingo. Talvez vocês possam participar. Um bingo, né? Nosso segundo bingo beneficente, que vai ser no dia 8 de outubro. Eu acho que oportunizar esses momentos, né, para a gente poder falar um pouquinho mais e aproximar a nossa prática, né, da vida, da gestão pública, enfim, acho que isso também é uma ajuda, né, também é um auxílio, porque a gente consegue, num momento como esse, dar mais visibilidade e falar um pouco mais do que a gente faz realmente, de como é o nosso dia a dia. E daqui a pouco, vocês nos escutando, vocês têm ideias, inclusive, que podem contribuir com a gente, né? E, sem dúvida, apoiar os nossos projetos na medida do possível vai ser
muito bom, né? Para nós só temos a ganhar, né? A nos beneficiar também disso. É verdade. Obrigado, Beatriz e Letícia. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Senhoras, pelo que eu percebo, não conheço muito, mas pelo que eu percebo, a empresa de vocês está baseada na família, né? E ela cresceu baseada nisso, em valores de família, né? E quando eu estive lá, eu percebi uma alegria, uma paixão, né, em tudo que eu vi lá. Não só dos professores que estão aqui, mas das crianças, né? A forma como, na hora que eu fui embora, a criançada toda feliz, elas querem estar lá, elas gostam, né? Então, isso é uma coisa difícil que eu considero, porque a gente sabe de muitos projetos, muitas escolas, que as crianças vão por obrigação. Parece que elas estavam contando as horas para estarem lá. Essa é a impressão que eu tive, de muito amor, né? E o desafio é parecido com o da empresa, crescer, né? E manter as coisas de uma forma familiar. Como crescer mantendo princípios, né, de família, dessa bondade, desse amor, porque eu não tenho dúvida que vai crescer, né? A gente espera que cresça, eu desejo que cresça no tempo certo, né? Porque, por exemplo, para os meus alunos, eu acho que a melhor forma de responder uma pergunta, de responder um conteúdo, de explicar um conteúdo, é quando a criança pergunta. Porque como é que eu faço tal acorde? Ela está preparada agora para responder aquilo, porque ela já entende o que é acorde, né? Então as crianças vão crescendo ali também, e eu quero que no futuro, eu gostaria muito que continuasse dessa maneira, com esse amor, com esse entusiasmo, principalmente das profs, que são umas queridas, né? E então, como fazer isso crescendo no amor? E outra pergunta é assim, faço muitos trabalhos sociais com idosos, e a quantidade de idosos que nós temos no mundo está crescendo muito, mas muito mesmo. E o trabalho da música é impressionante, porque mesmo um idoso com Alzheimer, ele às vezes ele não lembra quem é o filho dele, mas ele lembra da música, né? Então, se há alguma pretensão, alguma ideia que possa ser falada, senão não tem problema, tá? Com relação a esse sentido. São duas perguntinhas. Obrigado. Obrigado ao vereador Caleb. Com a palavra, as nossas convidadas. Bom, ideias a gente sempre tem, né? Já que a gente começa aos 4 meses, vamos até os 80, 90, 100 de uma vez, né? O que custa, né? Quem sabe futuramente, pode ser, né, que a casa onde os meus pais moravam ainda existe. Ela está dentro do mesmo terreno onde a gente vai fazer a clínica ali agora, né, a clínica de saúde mental. Então, pode ser que futuramente, nessa casa dos meus pais, surja alguma coisa para idosos, não sei, talvez, quem sabe. Quem sabe? Né? Pode ser. Bom, o amor vai continuar, né, gurias? Porque se não continuar... Já temos um lugar reservado. Não, tudo que a gente faz, eu sempre comento isso, tudo que a gente faz, mesmo na escola, na Big Baby, que é a Escola de Educação Infantil, eu falo sempre para as colegas lá, eu posso admitir que vocês deixem as crianças sem comer, mas eu não admito que vocês não deem amor para essas crianças. Então, assim, a criança está chorando, bom, as gurias estão ali, se eu chego lá e tem uma criança chorando, vou reto. Vou lá, na hora. Por que essa criança está chorando e ninguém está fazendo nada? Né? Tipo assim, eu acho que isso é muito, 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 muito importante. Muito. E a mesma coisa acontece ali, né? No contraturno. A ideia é a mesma, acolher essas crianças. É claro que tem os levadinhos, né? Que às vezes dá, né? Né? Mas assim... Eles são levadinhos, às vezes, por algum motivo também que eles necessitam de serem, assim, entendidos, né? Então, a gente faz um pouco disso também lá.
As nossas profs são um pouco terapeutas também, né? Então, e são um pouco mães, e eu acho que isso deve gratificar elas também. Aliás, eu tenho certeza que isso gratifica elas também. Esse cuidado que elas têm com as crianças, que se preocupam como se fossem quase que filhos delas, né? Então, eu acho que gratifica a nós ver, assim, a felicidade das crianças, né? E eu acho que gratifica elas também. E, desculpa, só para complementar, eu acho que isso também tem o dedo de Deus. Porque, como eu comentei antes na nossa apresentação, eu entendo que as pessoas que se aproximam de nós e são contratadas por nós e depois permanecem conosco, né? Porque hoje aqui a gente tem pessoas novas no grupo, né? Novas na nossa equipe, mas temos pessoas muito antigas na nossa equipe, né? A Márcia, que é nosso braço direito e esquerdo, né, no Instituto, que está aqui conosco também, é próxima de nós, é vinculada a nós por amor há muitos anos, né? Então, eu acho que Deus também intercede por nós no sentido de nos favorecer e nos aproximar e fazer permanecer pessoas que pensem e sintam parecido conosco. Se não fica um pouco, não dá certo, não se contenta, segue a vida, enfim. Então, acho que tem uma mão maior também nos apoiando. Obrigado, Beatriz e Letícia. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, passo para os nossos convidados para as suas considerações finais. Pois é, vamos falar mais. Não, a gente só quer agradecer, né? Agradecer mesmo o convite novamente, a possibilidade de vir aqui e falar um pouco das nossas histórias, né, para vocês. E, sei lá, de repente, se alguém tiver alguma ideia futuramente, não sei, alguma sugestão, a gente está sempre aberto, né? Nós aceitamos. Nós aceitamos as visitas de vocês também. Se vocês quiserem conhecer mais os nossos projetos mais a fundo, a gente está sempre com as portas abertas, né? Então, serão todos bem-vindos. Não precisa nem dizer, estou indo lá, é só chegar lá, né? Sempre tem alguém que vai receber e vai mostrar os projetos, né? Para vocês entenderem melhor. E também, né, quero dizer que hoje, assim, a gente não sabe muito o que vocês podem fazer por nós, mas pode ser que daqui a um tempo a gente se lembre de alguma coisa. Então, talvez a gente venha aqui solicitar alguma coisa também, né? Que agora, nesse momento, a gente está conseguindo, mas, né, daqui a pouco pode ser que a gente se lembre de alguma coisa que possam fazer por nós, né? Então, daí a gente espera contar com vocês também. E muito obrigada por mais essa oportunidade. Realmente só reforçar isso, agradecer, né, esse momento, esse espaço de poder dividir um pouquinho do nosso jeito, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, enfim, né, dos nossos objetivos de vida também, né, e poder contar com essa abertura e essa admiração, enfim, né, com as palavras de vocês. Isso também nos dá força, é um apoio moral, né, que é bastante necessário e importante para a gente seguir no caminho também. Muito obrigada. Agradecemos a senhora Beatriz Alexandrini e a Letícia Alexandrini Battistini. E a pedido dos meus colegas vereadores, pedimos para subir o Geraldo Alexandrini e Maurício Alexandrini para todos nós bater uma foto.
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.